Hoje eu tô aqui para te contar um segredo. Sabe aquele segredo que você tá doido para descobrir para fazer o seu e-commerce ter um sucesso danado? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então não perca, fica aí, acompanha tudinho que você vai gostar. Então, galera, eu venho falando aí nas últimas semanas um pouco mais sobre vendas, né? A gente está passando por uma crise enorme aí devido ao coronavírus, muitas pessoas tendo certa dificuldade, que tem um negócio, um varejo, um atacado, uma loja física, não está conseguindo abrir sua loja, não está conseguindo vender por conta disso. Então, vocês começaram a verificar, eu contei para vocês, sobre como o e-commerce continua crescendo mesmo com esse problema, porque a pessoa de casa, ela consegue comprar e vocês estão conseguindo entregar também os seus produtos à distância. E o e-commerce ele veio exatamente para isso, para facilitar a vida das pessoas não terem que sair de casa, para providenciar essa segurança de você comprar de casa, agilidade, facilidade e até um preço melhor também. Então, eu passei para vocês um vídeo falando sobre os problemas que eu enfrentei também como empreendedora para aumentar as vendas da minha empresa e como eu pude resolver esse problema. Depois eu falei um pouquinho, através dessa resolução, como eu pude vender mais com economia, então eu gastei menos. Aí eu trouxe um estudo de caso para vocês, contando um pouco sobre como eu ajudei uma grande multinacional de energia a economizar 30 milhões por ano através do gerenciamento de projeto. E eu dei um passo a passo do que você precisa fazer também para essa economia, né? E hoje eu vou contar para vocês um super segredo, aquele segredo que você busca para conseguir ter sucesso no seu e-commerce. Eu vou te dizer como descobrir esse segredo e o que você precisa fazer realmente para ter sucesso ali no teu e-commerce, tá? Então, eu trouxe em forma de videoaula, eu sou professora, então eu adoro compartilhar, utilizar PowerPoint, e eu acho que a videoaula te ajuda muito a aprender a sua atenção e te ajudar a guardar tudo que eu estou passando. Então eu vou dar um share aqui daqui a pouco e passar para vocês todas essas informações sobre a aula que eu fiz, tá bom? Como vocês podem descobrir os segredos do e-commerce de sucesso. Não só como descobrir, mas vou te contar também alguns desses segredos, tá? Como é que você pode chegar lá e ter sucesso com base na minha experiência de mais de 15 anos atuando em tecnologia, gestão, bem voltado mesmo para esse público de e-commerce. E outra coisa, eu preferi fazer em forma de videoaula pelo fato de eu sou mestre, né? Eu tenho mestrado, sou acostumada a dar aula em universidade, sou professora, dou muita palestra. Então, eu acho que o recurso de audiovisual auxilia muito vocês a gravarem todas as informações. Então, eu preparei aqui uma apresentação bem legal para que vocês consigam assimilar todo o conteúdo que eu tenho para passar. Curtam bastante. Aqui para vocês, né? Nesse tempo todo aí que eu trabalhei, eu tenho desde 2008 que eu sou empresária, eu tenho empresa, eu atuo nela como gerente de projeto. Eu pude atender aí na minha empresa, só no segmento de e-commerce, mais de 1.300 clientes, tá? E atendendo esses clientes, eu podia ouvir os problemas deles, identificar o que eles estavam passando, descobrir realmente o dia a dia deles e todos os problemas e soluções que eles utilizavam. E eu pude ver que grande parte das empresas que começam o e-commerce, que elas querem atuar com vendas online, elas começam a ter problemas em determinado momento. Então, para vocês terem ideia, desses 1.300 clientes que eu atendi, apenas 3%, no início eles tinham apenas uma ideia na cabeça de montar um e-commerce, um marketplace, e 3% deles apenas conseguiram continuar com o projeto depois. E desses 3%, 70% falharam, tá? Então, mesmo que eles tenham dado continuidade, eles falharam no processo. Isso demonstra que ter um e-commerce de sucesso é difícil. É possível, viu? Eu vou mostrar para vocês que é possível, eu vou te ensinar como é possível, mas vocês têm que saber também que tem que ser algo trabalhado, estudado, pensado para que isso funcione, né? Assim como na hora de andar de bicicleta, você tem que aprender a andar de bicicleta, quando você está montando um negócio digital, da mesma forma você tem que ir tentando, treinando até você acertar. E entre os problemas que existem para o pessoal aí desse segmento de negócio digital, de e-commerce, a gente tem o seguinte, olha,
as vendas pela internet, elas crescem 9 vezes mais rápido que as lojas tradicionais desde 1998. Então, assim, a internet é o boom, né? Enquanto muita gente começa a ter problema para vender na loja física, tem muito custo, você tem que pagar, às vezes, o ponto, fazer obra, tem que pagar um aluguel caro. A internet tem um custo muito mais acessível para que você consiga realmente lançar as suas vendas, ter o seu negócio digital. Contudo, os negócios de e-commerce provaram ser mais complicados do que os tradicionais. Então, você gerenciar um negócio de e-commerce, ele é totalmente diferente de você gerenciar uma loja física, uma padaria, uma loja de sapato que está ali funcionando na esquina. E as pessoas elas têm que se dar conta disso e se planejar para tudo isso. E outro problema que existe é que os e-commerces eles investem muito dinheiro na tecnologia, mas eles têm problemas para ter sucesso. Então eu falo o seguinte, não adianta a pequena empresa, ela pode ter acesso à melhor tecnologia, ela pode ter a plataforma da Amazon, que seja. Mas se ela não fizer bem o dever de casa dela, ela não vai ter sucesso, porque a tecnologia sozinha não faz o trabalho de um e-commerce funcionar. Tá? Existem N coisas por trás de um e-commerce que são importantes, como por exemplo, hoje o que os clientes mais reclamam no e-commerce é sobre a parte de logística de entrega. Então, eles querem receber o produto bem, eles querem que chegue rapidamente. Só que essa logística de entrega, mesmo que às vezes ela não seja tão boa, se a tecnologia for boa, você acaba conseguindo fazer um pouco desse problema ser deixado de lado. O atendimento do cliente tem que ser muito bom. Então, a qualidade da sua tecnologia também tem que ser muito boa. Mas você tem que se preocupar com muita coisa dentro de e-commerce, né? São várias dimensões que existem ali dentro que você precisa trabalhar. Para vocês terem uma ideia, olha quanto que essas empresas investiram nas plataformas de e-commerce. O Walmart investiu 3,3 bilhões, Uber investiu 1,5 milhões só na fase inicial, que a gente chama de investimento semente, anjo. Alibaba, que é o AliExpress, mais conhecido, né, no Brasil, mas é o grupo da Alibaba, investiu 1 bilhão de dólares, tudo isso em dólar, tá, gente? E a Unilever investiu também 1 bilhão. Então, não é que você vai ter que investir tudo isso, mas é fato que as empresas elas gastam muito em tecnologia, em desenvolvimento de software, e mesmo assim, não é isso que é fator-chave para que elas alcancem o sucesso no negócio dela. Haja vista que a gente vê, por exemplo, que quando a gente está falando de cross-border, ou seja, essas empresas que tentaram sair dos Estados Unidos, é que elas são empresas consolidadas, elas vendem muito. Quando chegaram no Brasil, por exemplo, elas tiveram alguns problemas. O Walmart é um exemplo, né? O Walmart, ele começou como e-commerce no Brasil, depois ele virou marketplace, ou seja, ele habilitou as vendas para terceiros dentro do e-commerce dele. Depois ele desistiu de vender produtos próprios, ficou só como marketplace. Depois ele fechou as portas como e-commerce. Então ele deixou de vender online. Outro que teve problema no cross-border, a Amazon. A Amazon aqui nos Estados Unidos vende pra caramba. Quando chegou no Brasil, o que aconteceu? Ela começou só vendendo livros, está desde 2012, a gente já está em 2020, e ela ainda não ativou realmente toda a estrutura possível que ela tem para conquistar o mercado brasileiro. E outro grande exemplo que a gente tem é o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele veio da Argentina, né? Depois ele foi indo para vários países, mas ele demorou, se eu não me engano, cerca de 10 anos para começar a ter sucesso no Brasil. Até pelo momento do país, para as pessoas começarem a entender que elas precisavam chegar no online e etc. Então, existe toda uma estrutura que é importante. Para vocês verem, a Amazon ela tem toda a tecnologia, o Walmart ele tinha toda a tecnologia, mesmo assim eles não fizeram tanto sucesso em outro país quanto eles fazem nos Estados Unidos. Então, é fato que existem outras coisas a se analisar além da tecnologia, que são necessidade de gestão para o teu negócio dar certo. E aí, o que eu descobri quando eu vi todos esses problemas desses clientes? Que o planejamento é a chave do sucesso do seu negócio. Então, esse aqui é o segredo que eu vim contar para vocês. Vocês precisam planejar muito bem o seu negócio digital antes de começar. A gente fala que quanto mais rápido você errar, melhor. Quanto mais rápido você descobrir aquilo que você precisa, melhor. E você vai descobrir muita coisa que poderia estar errado só lá na frente, poderia ser muito mais caro se você planejar de forma correta. Se você sentar, pensar como você quer o seu negócio. Aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Quando você vai viajar, você não senta e não se planeja?
para onde eu vou, quanto eu vou gastar, o que que eu quero fazer nesse lugar. Quando você vai ao mercado, se você não vai com uma lista de compra direitinho, você compra coisa errada. Você esquece alguma coisa ou compra coisa que já tinha. Então são coisas, são passos a passos importantes para você fazer, para você se planejar de forma correta. E isso é essencial também quando você está lançando um negócio digital. E quando você pensa nesse negócio, a gente tem várias dimensões que eu comentei, né? Que são envolvidas. Então, a gente tem toda a área de tecnologia que tem que ser pensada, conhecer bastante todas essas tecnologias, tudo que tem por ali. Tem toda a parte de marketing também que você tem que atuar, então pensar quais são os canais corretos, o que que eu tenho que fazer, como é que eu vou investir, como que eu vou divulgar, parte de sales, o que que eu vou fazer para vender, quais são as minhas metas de venda, como é que eu vou fazer as pessoas recomprarem produtos, a parte financeira, qual o valor exato que eu tenho para investir, quais são meus custos que eu vou ter em cada momento, a parte de operação, como é que eu vou atender o meu cliente, o que que vai ser importante de eu fazer para entregar o produto que ele comprou. E a parte também no inicial ali do planejamento de lançamento, né? Então, como que eu vou lançar esse negócio? Como que depois eu vou expandir esse negócio? Quais são os meus objetivos e como que eu vou alcançar? Quando eu sento para planejar o meu e-commerce para que ele tenha mais chances de sucesso, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso pensar? Então, primeiro, vocês vão pensar no seu público-alvo. Você tem que entender quem é exatamente esse público-alvo, tá? Não só quem é. Antigamente a gente falava muito sobre assim, são mulheres, são homens, qual é a idade, qual é o local. Não, hoje em dia a gente pensa muito além disso. Hoje em dia a gente quer entender exatamente o que que o meu público-alvo pensa, o que que ele gosta de ler, de assistir, de ouvir, o que que esse público-alvo acha que é interessante para ele no dia a dia, se ele gosta de comida vegana, se ele é contra a comida vegana, se ele é contra quem faz testes em animais. Então, tem muita coisa que é envolvida aqui dentro nesse entendimento que eu faço. E aí, através disso, eu vou pensar como eu alcanço esse cliente, né? Qual a melhor forma de eu conversar com ele, qual a melhor linguagem, como é que eu tenho que falar de uma forma que ele entenda, de uma forma que toque, que mostre valor. Eu também falo sobre o planejamento das minhas vendas. Então, vou pensar quais são os objetivos que eu tenho de venda, qual o valor que eu quero alcançar, qual o valor de faturamento que eu preciso ter dentro da minha empresa. Eu vou trabalhar em cima do atendimento ao cliente. Quando eu falo de atendimento ao cliente, eu vou pensar sempre que esse cliente entrar em contato, quais são os meus procedimentos. Sempre que eu precisar enviar uma comunicação para esse cliente, quais são os meus procedimentos. E aí no número 5 eu já começo a falar sobre as ferramentas de tecnologia. Preciso saber tudo que existe que eu poderia utilizar, quais são os preços para isso, quais são os pós e contras de cada uma. Vou falar sobre os custos que estão envolvidos, tudo que eu vou gastar mês a mês, tudo que eu vou gastar esporadicamente dentro do meu negócio. Falo no item 7 sobre precificação. E quando eu falo sobre precificação, eu preciso saber cada produto meu, quanto eu posso ganhar em cima dele. Qual o melhor preço a ser abordado em relação à minha concorrência, se eu vou conseguir vender melhor ou não, se eu vou trabalhar produtos exclusivos ou não. E aí eu entro no item 8 falando sobre fornecedores. Quem é que eu preciso para trabalhar comigo? Quais são aqueles fornecedores e parceiros que vão estar do meu lado durante o meu negócio? Também vou falar sobre distribuição. Distribuição é saber como é que eu vou entregar para o cliente o que ele me pediu. E como é que eu vou também fazer a divulgação do que para o meu cliente, tá bom? No lançamento, eu já vou planejar que momento é o melhor para eu lançar o meu negócio. Qual a melhor forma de eu lançar isso? Qual o local? Se eu quero começar por um determinado estado, bairro, etc. E depois ir aumentando, porque e-commerce é global, você vende para qualquer lugar. E isso já entra já no fator de expansão que a gente vai falando, né? Então, mês a mês para onde eu quero ir, como é que eu vou planejar todo o envolvimento desses clientes. Então, são vários itens que a gente planeja. Você vê que é um trabalho que é realizado aqui, que não é um trabalho de um dia, é um trabalho que a gente tem que sentar, verificar, entender muito bem o que eu estou fazendo para que esse planejamento funcione. A gente tem que tratar como um projeto. Eu falei um pouquinho sobre projeto para vocês, né? O projeto é tudo aquilo que tem um início, meio e fim. Então, o lançamento de um e-commerce, ele tem que ser um projeto para você. É um projeto de implantação, algo novo que eu estou criando. E aí você senta e planeja todo esse projeto para que ele funcione da forma correta. Uma coisa que eu já notei também é que muitos gestores de e-commerce,
eles não têm muito conhecimento sobre como gerenciar um projeto de tecnologia, né? Então, às vezes ele pode conhecer muito de marketing, que é o que na maioria das vezes acontece. Ele entende um pouco sobre onde ele quer chegar, quais são os clientes dele, etc. Mas ele não entende muito bem como vai planejar para esse negócio dele funcionar de uma forma que seja tecnológica, que seja um negócio digital. Isso é uma habilidade muito importante para quem está gerindo um e-commerce realmente, tá? Então, é uma habilidade que vocês têm que começar a criar para vocês se capacitar para que isso funcione. E para vocês verem, toda essa metodologia foi uma metodologia única que eu criei de planejamento de projeto voltado para e-commerce, para negócios digitais, e eu apliquei em diversos clientes. Então, vou contar também para vocês um pouquinho sobre o que eu pude fazer em alguns desses clientes e o feedback que eles me deram, tá? Então, por exemplo, no Sebrae Rio de Janeiro, eu pude atender lá muitas empresas. Eu prestava serviço para diversos clientes do Sebrae, né, que iam até o Sebrae procurando ajuda. E lá dentro eu pude fazer a implantação para eles. Então, projetos de implantação, que eu fiz todo esse planejamento. E aí a gente implantava sites, implantava e-commerce, toda essa parte digital. E o Sebrae, por exemplo, ele falou o seguinte: olha, a Érica motivou outros empreendedores a abrir e gerenciar empresas, influenciando positivamente na economia do país. E esse aqui foi um depoimento do Paulo César, que é coordenador de empresas de base tecnológica. Então, através do meu relato, do meu depoimento, do meu exemplo como empreendedora, outras empresas também começaram a seguir esse caminho e elas puderam se tornar empresas de sucesso ali dentro do Rio de Janeiro e começaram a influenciar. A gente começou a ter uma melhor economia no estado. A Atos Orange é uma multinacional francesa e através da Atos eu participei de diversos projetos dentro da Petrobras. Eu contei para vocês no estudo de caso aí sobre como eu economizei em um dos projetos. Eu ajudei a empresa a economizar 30 milhões por ano, né, através de um projeto de manutenção evolutiva do e-commerce. E isso aqui foi o que a Atos falou, ó. A Érica tem habilidades magníficas de trabalho em equipe. E aí eles falam que eu apresento uma inovação e pesquisa única na área de gerenciamento de projeto, que é exatamente o que eu estou apresentando aqui para vocês. A Biz Studio, a Biz ela já é uma aceleradora de negócio bastante voltada para vendas e ela marcou aqui bastante sobre como eu forneci orientações valiosas no desenvolvimento de ecossistema empreendedor mais maduro no Rio de Janeiro. Então, conforme eu fui ajudando essas empresas, elas foram amadurecendo, foram crescendo. O E-Commerce News, que é um portal que fala muito sobre e-commerce, ele falou aqui bastante sobre como eu trouxe inovações maravilhosas ao mercado brasileiro, né? Então, eu atuo muito com inovações, com metodologias, com processos, e eu pude apresentar isso para essas empresas. A Real Apps é uma empresa americana e nela eu ajudei também toda a fase de gestão de projeto. Então, a gente trabalhou num projeto de comunicação e toda a minha habilidade de gestão e todos os métodos que eu criei auxiliaram também lá dentro. A Samba Rock, ela é uma agência digital e com eles eu trabalhei em parceria no projeto da Balduco e a gente alcançou mais de 1 milhão de visualizações de uma campanha de ação de graças da empresa Balduco que rodou em Nova York, na Times Square. Então foi um projeto também de implantação de uma campanha que eu pude ajudar aqui nessa fase de gestão. A OBR.Global, que é uma aceleradora também internacional, ela falou bastante aqui como eu ajudei mais de 1.000 startups né, no Brasil a transformar as ideias deles em negócios, validando o modelo que eles tinham. Então, eles tinham uma ideia na cabeça e com toda a minha metodologia ali, o software, toda a fase de gestão de projeto, eu ajudei eles a conseguir fazer essa validação, tirar essa ideia da cabeça e transformar num modelo que fosse viável, que eles verificassem se daria certo ou não. Então, esse planejamento é exatamente para isso, né? A gente trabalha um planejamento para a gente já ir pensando em como o nosso negócio pode ser mais à frente. E aí, toda essa metodologia única, toda essa expertise que eu tenho, de mais de 1.000 empresas que eu atendi, de verificar os erros e acertos dela, eu gerei um curso online, que são os segredos do planejamento do e-commerce, do zero ao sucesso. Então, você pode não ter nada hoje, começar do zero e planejar o teu negócio para que ele chegue ao sucesso no dia. E lá dentro, eu falo exatamente sobre aquelas dimensões que eu mostrei para vocês no início. Então, eu mostro passo a passo o que você vai fazer. Hoje eu falei como, né? O que você precisa para chegar lá, para planejar o teu projeto com sucesso. E dentro desse curso eu detalho muito mais, eu vou esmiuçar para vocês
cada etapa, o que você tem que fazer durante o marketing, o que você tem que fazer das vendas, da tecnologia, do financeiro, do seu lançamento, como é que você vai planejar tudo isso. Eu vou te apresentar as ferramentas corretas para que você utilize dentro desse curso, para que você consiga realmente lançar o teu negócio de forma correta e economizar. Porque quando você lança um negócio errado, você gasta muito mais. E a tendência dele sair errado pela falta de planejamento é muito grande. Então, esse curso ele é essencial exatamente por isso, para que você se capacite da forma correta, com uma metodologia única que eu vou demonstrar para vocês, tá? Vocês vão aprender, vocês vão botar em prática e vai ter muito mais chance do teu negócio ter sucesso no início, no final, desculpa, e você vai gastar muito menos com isso. E quais são as vantagens desse curso, Érica? Por que eu tenho que fazer isso com você? Olha, primeiro, vocês vão ter um certificado de instituição internacional de uma empresa com sede nos Estados Unidos. Então, se você é um profissional de e-commerce que quer trabalhar numa empresa nova, está procurando emprego, eu sei como está difícil a situação, muita gente desempregada. Então, esse certificado vai te ajudar, porque ele é um certificado de uma instituição internacional. Eu trago para vocês mais de 40 aulas que são práticas e objetivas. Eu não tenho o hábito de enrolar, eu às vezes só tenho objetiva, bastante objetiva, não que não vai ser detalhado, mas vai te ajudar a não perder tempo. Você vai chegar onde você quer de uma forma rápida e prática, tá? Porque eu vou trazer para vocês direto ao ponto e detalhado ao ponto de que se você não sabe nada de e-commerce, você vai entender. Porque eu vou te dar com palavras que você entenda no seu dia a dia. Você tem 7 dias de garantia para cancelamento. Então, Érica, eu adquiri, mas se tiver algum problema, não tem problema. Você pode cancelar. Você vai fazer no seu tempo, na hora que você quiser. Então, eu sei que todo mundo hoje está com as crianças em casa. Ah, não consigo estudar durante o dia. Beleza, estuda à noite. Faz 1 hora por dia, meia hora por dia. Ou então tem gente que fala, não, vou maratonar, Érica, eu vou fazer todas as aulas. Beleza. Faz 8 horas por dia. No seu tempo, em qualquer hora, qualquer lugar, conforme você queira. E você pode parcelar isso em mensalidades suaves também. Então, para quem está precisando, né, quero investir, mas eu também preciso segurar um pouco, não tem problema, vamos parcelar. E eu trago para vocês um bônus único, galera. Embora o valor do curso ele seja, né, um determinado valor, um investimento que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, vocês vão ganhar muita coisa, que vai valer muito a pena. Então, eu vou dar, por exemplo, as aulas sobre o beabá do e-commerce. Quem está do zero, não entende nada. Eu tenho muita gente que me procura e fala assim, Érica, eu não sei o que é site, o que é loja virtual, o que é marketplace, o que é infoproduto, o que é produto digital. Não tem problema. Eu vou te ensinar tudo isso dentro do curso, se você precisar. Então, você vai poder ter acesso a todas essas aulas para entender o beabá por trás e conseguir entender muito melhor enquanto eu estiver dando as aulas. Eu vou também trazer para você um plano de aulas para 15 ou 30 dias, então quem é mais rápido ou quem é mais devagar, vocês vão ter ali um planejamento para seguir e vocês alcançarem esses 2 marcos de 15 ou de 30 dias. Eu vou trazer 9 ferramentas de planejamento, então ali dentro vocês vão ter diversas ferramentas já prontas que vocês só vão preencher, eu vou ensinar toda a teoria sobre aquilo e vou te ensinar também prática como é que você preenche. Eu vou entregar para vocês um e-book sobre como internacionalizar o seu e-commerce. Então, eu falo bastante que internacionalização é longa, é um processo longo. E aí, quando vocês estiverem no plano de expansão, vocês já podem ler esse livro, que vai ajudar também a vocês pensarem para onde vocês querem ir depois. E vocês vão participar de uma comunidade exclusiva de profissionais do segmento de e-commerce. Então, eu vou dar toda a mentoria para vocês durante o período do curso, vou tirando as dúvidas, mas vocês também podem ir trocando ideias com pessoas que fazem o curso. E quando que eu vou iniciar essas aulas, gente? No dia 20 de maio, tá? Dia 20 de maio eu vou fazer uma aula inaugural, eu quero entender um pouquinho sobre as empresas que estão participando, o objetivo de cada um. Então, nossa primeira aula vai ser no dia 20 de maio, mas você vai ter acesso a todo o conteúdo desse curso por 6 meses. Então, não consegui concluir agora, nesse plano que você fez de 15, 30 dias, não tem problema. Por 6 meses você vai poder assistir ou reassistir essas aulas, porque às vezes a gente fica com dúvida, quer voltar, quer replanejar, né? Então, você vai ter acesso a tudo isso. E unicamente nas primeiras 24 horas, eu vou dar um desconto exclusivo, tá? Então, tem que correr, assim que eu abrir
as vendas, abrir o carrinho ali para vocês fazerem as compras nas primeiras 24 horas, as pessoas vão receber 20% de desconto, tá? Então, vocês vão ter acesso a esse curso, metodologia exclusiva, toda a mentoria, a comunidade, um monte de ferramenta, e-book, tudo isso. E nas 24 horas, 24 primeiras horas de venda com 20% de desconto. Então, tem um cupom aqui, que é 24 horas, tá? O nome do cupom, que vocês vão poder utilizar. E esse desconto exclusivo vai funcionar no dia 29 de abril, de meia-noite às 11h59, horário de Orlando. Então, assim, para vocês entenderem, Orlando ele tem uma hora a menos do que o Rio de Janeiro. Quem tá no Rio é só saber que é uma hora a menos, tá? Fiquem ligados e gravem bem, 29 de abril, beleza? E aí tem mais motivos para vocês adquirirem um curso. Por que eu tenho que estudar sobre planejamento, né? Então, você vai vender muito mais com economia. Se você sentou, se planejou, verificou quanto você vai gastar, o que você vai precisar, você vai economizar lá na frente. Você vai ter maior competitividade, porque nesse curso eu vou te dar insights e muitas ideias de benchmarking do mundo todo. Então, vou falar bastante sobre o mercado americano, como é que funciona. Aqui é top de vendas dos Estados Unidos, então é importante conhecer também como é que funciona nos Estados Unidos, independente de que país você está. É muito importante, isso vai te dar uma competitividade danada. Fora o fato de você ter esse conhecimento antes de todo mundo, essa metodologia única também vai te ajudar a competir com os teus concorrentes, né? Então, você vai ganhar à frente deles por conta disso. A mudança de vida, a liberdade. Você que é varejista ou atacadista, você acaba ficando muito preso. Trabalha às vezes horário comercial, sábado, domingo, ou trabalha à noite. Quando você tem um negócio digital, você tem mais liberdade. Eu já trabalhei, gente, do Central Park em Nova York. A gente estava viajando, meu filho ficou brincando, correndo pelo gramado, e eu e o meu sócio estávamos trabalhando, meu marido, né? Estávamos trabalhando ali sentados enquanto ele brincava. Porque se você tem um negócio digital, as ferramentas de tecnologia já permitem acessar todas as informações de qualquer lugar. Então, você pode trabalhar em um local normal, horário comercial, e ter o seu negócio onde você só trabalha na parte da noite. Você pode falar, não, eu vou trabalhar 2 horas por dia, depende do teu objetivo, né, do tamanho que você quer chegar. Você pode cuidar acompanhar mais a sua família, seus filhos, trabalhar de casa e ter muito mais liberdade, qualidade de vida quanto a isso. Então, um negócio digital, ele traz tudo isso para você. É uma liberdade, uma mudança de vida em relação ao que a gente tem hoje em dia. A gente fala que você sai da Matrix, né? Tem essa brincadeira. Então, naquele filme do Matrix, as pessoas tinham aquela rotina e quando você sai dessa rotina, você saiu da Matrix. Você está numa vida totalmente diferente. E além disso, você vai ter um acesso a um curso com uma metodologia exclusiva que vai trabalhar todas as dimensões do e-commerce de uma forma 360 graus. Então, eu vou trazer para vocês informações que são necessárias para que vocês cubram todas as áreas de desenvolvimento, de implantação do seu e-commerce, beleza? E como que vocês podem comprar? Vocês vão ter acesso a realizar essa compra entre o dia 29 de abril a 5 de maio, através do meu site www.ericacastilho.com. Lá dentro tem o menu curso e depois você tem a parte de inscrições, tá? Então, de 29 de abril a 5 de maio, e a gente vai iniciar as aulas no dia 20. A gente precisa investir para pegar esse curso único e maravilhoso que você está oferecendo, Érica. Apenas $500. Por que eu botei esse valor? Eu tenho ciência que as pessoas estão passando por um momento de dificuldade, os negócios estão passando por um momento de dificuldade. Então, eu abri mão de boa parte do lucro, porque esse aqui é um curso que vale muito mais de $2.000, tá? Que se você for comprar em qualquer outro tipo de instituição americana, se você for procurar algum curso, universidade, etc., eles vão te cobrar muito mais. Mas eu estou aqui passando para vocês por apenas $500, ou seja, ele é um investimento que vocês vão poder parcelar em 5 vezes de $113, que equivale a $3,77 por dia. Ou ainda, vocês podem pagar à vista o valor de $500, que equivale a $16,33 por dia, tá? E quem comprar no dia 29 de abril, nas 24 primeiras horas, vai pagar por esse curso apenas $400.
Então, vai ter 20% de desconto. Então, imperdível para vocês. Essa turma, ela vai estar acontecendo a partir do dia 20 de maio. É um momento ideal, porque você precisa lançar logo o teu negócio de e-commerce, mas não dá para lançar sem planejar, porque senão você gasta demais e não vai dar certo, tá? Então, vamos nos preparar, vamos fazer disso o momento certo para lançar de forma correta, que vocês tenham sucesso lá na frente. Entra agora no meu site, ericacastilho.com, já se inscreve, já olha os detalhes do curso para vocês participarem e acompanhe também os meus canais, já dá o curtir aqui no YouTube, já se inscreve para você acompanhar todas as novidades, né? Marca ali para você receber todas as novidades que acontecem, porque eu estou sempre colocando esses vídeos, dando muita informação sobre e-commerce, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, coisas que são super interessantes para vocês, tá? Vou ficar aguardando vocês e corre, porque o número de vagas é limitado. Então, eu quero ver muito vocês nesse curso, porque eu quero que vocês tenham sucesso no e-commerce. Valeu, galera!